amores! Hoje eu vim finalmente falar pra vocês quais foram os livros que eu li em 2015. Então, eu vou falar só por cima, porque pra quem não sabe, eu vou deixar todos os links aqui embaixo e todos os livros que eu li, eu fiz resenha no blog. Então eu não vou ficar falando a mesma coisa, sendo que eu já falei sobre isso, né? Não falei, escrevi, mas é a mesma coisa. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo e aí quem ficar mais interessado pela história, entra lá e vê o que aconteceu. Então vamos começar pelo Como Eu Era Antes de Você, um livro que acabou com todas as pessoas que leram, pelo menos todas as meninas. Esse livro, eu acho que esse ano ainda sai o filme dele. Não sei, eu li, dizem as más línguas ou as boas, que vai sair esse ano. Gente, esse livro foi, pra começar, acabando meu ano. Por quê? Não porque ele seja ruim, muito pelo contrário. Ele é tão bom que, tipo, eu chorava no meu trabalho lendo esse livro. Então, tipo, eu aconselho a vocês não lerem esse livro no trabalho. Esse livro conta a história da Louise e do William. A história é bem legal. A Louise é uma menina que não tem ambição, não tem sonho, não tem nada. É uma pessoa que não dá pra entender. Ela não tem ambição de nada na vida. Já o William, ele era um cara muito aventureiro e poderoso. Então, acontece uma fatalidade na vida deles que os unem. Só que o Will, ele é um cara muito... não vou dizer rude, porque ele é muito amargurado por causa das coisas que aconteceu com ele. Então, assim, fica um pouco difícil a Lou se aproximar dele, mas ela consegue, né? Nada que uma mulher não consiga. Então, com o tempo, ele já tem o destino dele em mente. Então, ele já tem a certeza do que ele quer pra vida dele. E a Lou tenta mudar isso porque ela se apaixona por ele. Mas ele é um cara que já está decidido. Através da união dos dois, né? Da convivência dos dois, ele meio que ensina ela a viver a vida e a ter ambição, a ter sonhos, a buscar coisas novas. Então é muito bonito a história, é muito legal e eu gostei muito. Eu realmente adorei esse livro e eu não vejo a hora de ver o filme. Eu espero que pelo menos chegue um pouquinho perto do livro, né? Porque esses filmes só decepcionam. O outro livro que eu li é O Segredo do Meu Marido. Esse livro é da Liane Moriarty, eu acho que é assim que se fala, não sei também. E, gente, eu estou apaixonada por essa escritora. Tipo, não tem uma coisa dela que eu leia que eu não goste. Exagerado, eu só li 2 livros delas até agora. Mas, gente, eu tô apaixonada, porque eu vou resumir um pouquinho de como é a escrita dela, rapidinho. O bom dessa escritora é porque, assim, ela não enrola. Apesar de ter muitas histórias diferentes dentro do livro dela, na verdade não muitas histórias, tem bastante personagens diferentes dentro do livro. Só que assim, ela não é o tipo de escritora que fica enrolando e enchendo linguiça, sabe? Ela dá aquele decorrer na história e chega ao ponto final como tem que chegar. E isso eu adoro. Qualquer autor que escreva um livro sem fazer rodeios, ele me ganha completamente, porque esse negócio de ficar enchendo linguiça não é pra mim, eu não tenho paciência. Então, assim, O Segredo do Meu Marido conta a história da família da Cecília, que ela encontrou uma carta escrita pelo marido dela anos atrás no sótão, que na verdade só era pra ser lida depois que ele morresse. Nessa carta, ele conta um segredo muito pesado, que pode acabar tanto com a família dela como a de outras também. Infelizmente, por ela ter achado, por ele não ser o homem de que toma decisões, fica totalmente na responsabilidade dela, tipo, decidir o que vai ser o melhor a se fazer. Então, assim, é bem difícil a decisão que ela vai tomar. Eu me coloquei no lugar dela e, tipo, seria bem difícil mesmo. E o legal é que são histórias muito cabíveis ao nosso cotidiano, então, tipo, são muito atuais, assim, é uma coisa que caberia perfeitamente na vida da gente agora, tipo, então é o tipo de situação que você se coloca no lugar e você fica, assim, com aquela mesma tensão que a personagem tem, sabe? Você fala, meu, puta merda, o que eu faria se eu estivesse no lugar dela? O que eu mais gostei desse livro foi isso, porque ele realmente mexe com a gente.
E faz a gente se colocar no lugar da personagem e pensar, tipo, o que será que eu faria no lugar dela, sabe? Então é muito legal, eu super recomendo, eu amei esse livro, é muito, muito, muito bom. E tem uma frase que eu gostei muito, que tá no livro, e eu coloquei lá na resenha do blog, mas eu vou ler aqui rapidinho pra vocês, porque eu achei muito legal. E tá escrito assim: nenhum de nós conhece todos os possíveis cursos que nossas vidas poderiam ter tomado. E provavelmente é melhor assim. Alguns segredos devem ficar guardados para sempre. E foi engraçado também, porque assim, o meu namorado ele não gosta muito de ler. Ele diz que gosta, mas ele não lê porra nenhuma. Aí assim, conforme eu ia lendo, né, eu ia contando pra ele. Falei, ai amor, aconteceu isso, isso e isso. E gente, o mais engraçado é que quando finalmente eu fiquei sabendo o que estava escrito na carta, nós dois tivemos ações diferentes. Então eu achei muito legal. E tipo, é muito legal. E meninas, tentem fazer isso. Leiam um livro, contem pro seu namorado e perguntem o que eles fariam no lugar dessa pessoa. E aí vocês vão ter uma ideia de tipo, nossa, como a gente é diferente. Esse livro é muito bom pra você entender as pessoas e as ações das pessoas, sabem? O próximo livro é esse daqui, que é do Luiz Azar, se chama Contos da Mãe Verde. Eu tive o grande prazer de, no encontrinho aqui em São Paulo, eu consegui conhecer ele. E ele é muito legal e muito educado, muito simpático. Eu gostei muito de conhecer esse escritor. E pra quem não sabe, ele não é de São Paulo, ele é de Salvador. E óbvio, né, que eu ganhei uma dedicatória no livro, o que eu amei, que ninguém gosta disso, né? Então, esse daqui, Contos da Mãe Verde, ele conta 3 historinhas. Tem a primeira, que são a dos Lunangels. Eu vou mostrar pra vocês porque eu acho muito fofo. Esses são os Lunangels. Lunangels, eu não sei como é que se fala. E eles são muito fofinhos, eles são uns bichinhos redondos que tem asa e pezinhos de coração. Oh. Então assim, cada historinha passa uma mensagem, uma aprendizagem diferente. Então eu não vou falar porque eu quero que cada um de vocês leiam e captem a mensagem que ele quer dar. Então a próxima historinha é A Princesa do Castelo de Areia. Então, a princesa é essa loirinha, essa maior é a mãe dela. Também é muito bonitinha. Então, essa da princesinha, eu gostei bastante dessa história. Ela fala bem a respeito de, tipo, as pessoas que têm poder, assim, na vida, que tratam mal os outros e acham que podem passar, sabe, por cima de todo mundo. Então, tipo, eu gostei bastante dessa historinha, é bem legal. E a última é a Yakekan. Achei bem legal o nome, é bem diferente. É ele que ele se perde da família e começa a morar na mata. E aí, óbvio, tem muitos aprendizados e tudo mais. Tem o porquê de que os pais tentaram salvar ele e acabaram morrendo e se perdeu dele e tudo mais. Eu gostei bastante também. Mas eu confesso que a minha preferida é a da princesinha. E é bem fininho, então você lê rapidinho, sabe? Se você for lerdo igual eu, em uma semana você vai demorar. Mas, tipo, pra quem é rápido, consegue ler isso daqui em um dia. E, assim, não são contos infantis, gente. Então, assim, não é pra criança muito pequenininha. Se já tiver mais de 9, 10 anos, é melhor. Porque tem morte, né? Tem umas coisas assim um pouquinho mais pesadas. E o outro livro que eu li, eu vou colocar a imagem dele aqui, porque eu li ele em e-book, então eu não tenho um livro físico aqui. Mas também foi da Liane, que se chama Pequenas Grandes Mentiras, e eu amo, acho que eu já bajulei essa mulher demais aqui. Mas, gente, eu estou apaixonada por essa escritora. Vocês não estão entendendo o que é as histórias dessa mulher. E, assim como O Segredo do Meu Marido, eu amei esse Pequenas Grandes Mentiras. Então, assim, apesar dos 2 livros dela se tratarem de drama... Então, assim, apesar dos 2 livros dela se tratarem de dramas familiares, eles não são nada parecidos. Uma história não tem nada a ver com a outra. Então, falando sobre este livro, o grande mistério, assim, do livro é a respeito de um acidente que aconteceu e querem descobrir quem foi que causou esse acidente. Então, assim, no decorrer da história, ela vai variando entre umas cenas que
estão ali presentes no acidente e outras cenas que contam a história de cada uma. Digamos que a protagonista da história seria a Madeline, que ela é muito engraçada, ela é muito hilária, ela é uma mulher muito legal. O ex dela tá morando na mesma cidade, então a mulher do ex tá com ele, eles têm um filho, eles resolvem colocar a filha deles na mesma escola que a da Madeline, então a Madeline, ela ainda não superou muito bem, apesar de estar casada, de já ter tido outra filha e tudo mais. Ainda não supera tão bem isso, então fica aquela situação meio chata, sabe? Entre as famílias ali por causa disso. Então tem também a Celeste, se eu não me engano, isso eu acho que é Celeste o nome dela. Ela é a amiga mais rica, bonitona, que tem uns filhos gêmeos fofinhos. E, tipo, o marido poderoso, né? Então, tipo, às vezes você sempre... Às vezes não, grande maioria das pessoas sempre acham que a grama do vizinho é mais verde, e aí com o decorrer da história você vê que não é, que nem tudo que as pessoas aparentam ser, que elas realmente são. E a terceira amiga é a Jane, que ela é a mais nova, ela acabou de chegar na cidade, e a Madeleine e a Celeste, tipo, abraçam ela, sabe? Tipo, ai, vamos adotar a mais nova, assim, porque a menina tá meio perdida e tal. E ela é mãe solteira, é nova, então tem todas aquelas questões assim, o pessoal de cidade pequena não aceita muito bem aquela mãe mais nova, desajeitada e tudo mais. E aí com o decorrer da história tudo vai ali se interligando, né? E você, quando chega ao final que você descobre o que aconteceu, tipo, você fica... E ao mesmo tempo, tipo... Então, tipo, é muito legal, sabe? Eu gostei muito dessa história também. E o último livro que eu li do ano foi Os Príncipes Encantados Também Viram Sapos, que eu amei também esse livro. É muito bom, é muito legal. Também conta uma história mais atual, assim. Então são de um casal que eles se conhecem desde novos, assim, não desde novos adolescentes, mas tipo desde novos depois dos 17 anos. E aí eles se casam, então tem uma família. E aí um erra daqui, outro erra dali. Escondem das pessoas, só eles dois sabem. Aí, como é muito cotidiano, também é assim como a da Liane. São histórias que são cabíveis ao nosso mundo, que são cabíveis à nossa realidade e, tipo, que você também se põe no lugar das personagens. E, consequentemente, a gente acaba conhecendo um pouquinho do Havaí, porque os dois caras do livro, eles são do Havaí, então eu achei bem legal isso. E é muito legal também o livro e eu recomendo pra quem gosta do estilo Liane, assim. E foram esses os livros que eu li em 2015. Lembrando que todos têm resenha no blog, eu vou deixar aqui embaixo o link de todos. E eu recomendo todos pra vocês. Então, não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Se inscrevam aqui no canal, deem um like, compartilhem. Super beijo, tchau!